Olá, pessoal, seja bem-vindo a um novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje a gente sai um pouco da caixinha, né? Não vamos falar de técnicas e tecnologias que ajudam o pecuarista a produzir mais arroba por hectare ao ano. Eu quero que você entenda a importância da sua profissão de produtor de carne para todos nós seres humanos e também para aqueles que estão um pouco acima do nosso patamar, do nosso cotidiano, que são os grandes atletas. Você sabia que um brasileiro, um ultramaratonista carnívoro, tem se destacado em várias provas internacionais com uma dieta à base somente de proteína animal, principalmente proteína vermelha? A mais recente façanha dele foi conquistar a medalha de prata numa maratona de 160 quilômetros que aconteceu recentemente em Miami, nos Estados Unidos, e veja só, durante o percurso, ele se alimentou apenas de fraldinha e bacon. E mais um detalhe que pode justificar a sua segunda posição, que não deixa de ser uma grande vitória. Ele só ficou atrás de um outro competidor que tem quase a metade da sua idade. E ele está comigo hoje, é o ultra-atleta Alessandro Medeiros. Ele vem acompanhado da sua nutricionista, a Moreira. Alessandro, bom dia para você, bom dia para você também. Bom dia. Letícia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem. Prazer estar aqui, conversando com você. Prazer todo nosso. Recentemente vocês estiveram na televisão, no Giro do Boi, no canal Rural, repercutiu muito pelos produtores, né? Fantástico. O produtor falou assim, nossa senhora, que maravilha. Eu acho que o produtor precisa se orgulhar em produzir uma proteína tão nobre, Exato. quanto a proteína vermelha, né? Queria que você contasse primeiro a história de vocês. Você é carioca, é isso, Sim. Alessandro? Carioca e mora nos Estados Unidos, é Sim, isso? eu sou carioca e moro nos Estados Unidos há 15 anos com a minha família, 2 filhas e esposa. E hoje estou aqui no Brasil para a gente fazer uma sequência, né? Como nós já estivemos no canal do Giro do Boi, fazendo o seu podcast, e a gente vai palestrar ainda em 2 momentos, no Sul, e agora a gente volta a Campinas para palestrar na Asbram, né? Contar a nossa história como o único atleta, como você falou, o único atleta no planeta que se alimenta somente de carnes, proteína e gordura animal e percorre e conquista alguns pódios aí pelo mundo. Bacana. Quando que vocês se conhecem, Letícia? Aliás, você, antes mesmo de conhecer o Alessandro, você já levantava a bandeira da proteína animal na alimentação, no Sim. cotidiano do ser humano, não? Exatamente. É assim como você colocou na introdução, né? O produtor tem que saber que o alimento que ele produz é ouro. Eu falo, né, que a carne é um ouro em forma de alimento. E que nós, né, como seres humanos, precisamos muito dela, né? Então, eu sempre levantei essa bandeira, né, da proteína animal. E foi pelas redes sociais que eu conheci o Alessandro em 2019. E a gente começou um trabalho, não a princípio com a dieta carnívora, mas com a dieta base de proteína animal, com baixo carboidrato, que hoje a gente fala low carb, né? Que é uma dieta que hoje é difundida aí no mundo. E posteriormente, para uma preparação de uma prova do Mundial do Havaí, ele fez a dieta carnívora, que é 100% proteína animal, por 15 dias para baixar o peso, sobre minha orientação. Só que ele ainda não estava adaptado, porque exige toda uma adaptação. E aí a gente voltou para a estratégia cetogênica, né, que é uma dieta que tem menos carboidrato, mas ainda tem, né, um pouco mais de carboidrato, alguns vegetais. E com a pandemia, aí não teve mais provas, aí ele decidiu, assim, testar, né, como que ele sairia, né, nos treinos dele, só consumindo proteína animal. E a gente foi vendo que ele ia cada vez melhorando, né? Assim como ele falou, ele é o primeiro ultra-atleta carnívoro do mundo, e eu sou a única nutricionista do mundo que trabalha com dieta carnívora para o esporte de endurance. Então, foi todo um desenvolvimento. Hoje eu falo que é muito além do que a gente faz para falar da proteína animal, a gente tem um trabalho em prol da proteína para a nossa saúde, que a gente foi estudando. Então, tem toda uma ciência por trás disso. Foi uma novidade para vocês dois, né? Sim. Até então você comia de tudo.
Você Isso. sempre foi atleta? Sim, eu tenho 30 anos no esporte e comia como um atleta comum, né? Muitas massas, né? Macarrão, arroz e muitos produtos industrializados da indústria, né, do esporte, né? Como géis, né? Aquelas bebidas com muito carboidrato, né? E como a Letícia falou, a gente está falando aqui agora, quando eu tirei isso tudo da minha alimentação, eu fui melhorando a minha performance, né? E fui ganhando mais saúde. Mesmo com a idade chegando, eu fui ganhando mais saúde, né? E é incrível isso, como a gente fala que... Como pode, né? Você ter uma estratégia alimentar que perde peso e você ganha saúde. Exato. Tem remissão de doenças. Hoje em dia a gente vê uma febre muito grande de pessoas se injetando injeções para perder peso, né? Gastando muito dinheiro, como você pode ter uma alimentação à base de carne, perder peso e ganhar saúde, né? É um paradoxo, né? Mas só que a gente está num mundo meio que Matrix, que a gente chama, né? As pessoas querem fórmulas rápidas, emagrecer muito rápido, não quer ter a saúde, né? Então a gente levanta a bandeira da proteína animal, do consumo de proteína animal para o ganho de saúde. Quando a Letícia vem com essa proposta para você, em 2019, você cria alguma resistência? Como não, qualquer coisa, você dá um passo para trás, vou pagar para ver. Não, eu nunca caí nesse conto do vegário aí, falando do veganismo, né? Falando que isso, as plantas que você tem que comer, enfim. E quando ela me propôs a dieta carnívora, eu aceitei de uma forma muito, muito aberta, né? Falei, não, vamos testar. E muito, muito prática ela, né? Você come muito pouco, é muito fácil de fazer. Então, para mim, encaixou muito bem. E como a gente está falando, eu comecei a me alimentar só de proteínas e gorduras animais, eu fui melhorando. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E foi daí que a gente começou o nosso trabalho, especificamente na carnívora. E as pessoas vêm para mim e falam assim, mas você não sente falta disso, não falta daquilo, né? Eu falo, não sinto falta de nenhum doce, não sinto falta de nenhum macarrão, de nenhuma massa, eu não sinto falta de nada. A proteína e a gordura animal me completam perfeitamente. Entendi. E parece que aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque a gente precisa ter a inteligência, usar a nossa cabeça ao nosso favor, né? Precisamos ser centrados. Sim. Na hora de você fazer uma prova escrita, na hora de você fazer uma prova esportista, você tem que usar a inteligência. Sim. E você me falou que a carne, depois que você passou a ter uma dieta 100% carnívora, você começou a pensar melhor também, a sua cabeça começou a funcionar melhor. A ciência justifica isso, Letícia, Alessandra? Sim, justifica, né? Então, vamos pensar. O nosso cérebro, a constituição dele, em sua maior parte, é de gordura. Então, o que acontece? A gente, atualmente, diante das diretrizes nutricionais que a gente tem, a gente saiu dessa parte metabólica. Então, o nosso corpo, ele utiliza mais a glicose como fonte de energia por conta das diretrizes, né? Quando a gente volta para uma dieta de baixo carboidrato, em especial, por exemplo, a dieta carnívora, que é basicamente 0% de carboidrato, a gente precisa usar um metabólito que a gente chama de cetonas, ou corpos cetônicos. Então, o nosso cérebro, ele tem uma maior predileção aos corpos cetônicos, porque dá mais energia, te dá mais foco. Inclusive, a dieta cetogênica hoje, assim como a dieta carnívora, ela é utilizada para tratamentos de epilepsia, tratamentos de Alzheimer, câncer, diabetes. Então, ou seja, a dieta cetogênica / carnívora, ela tem uma função de tratamento, tá? Então, já existem vários estudos, e estudos não recentes, mas estudos muito antigos, que fala dessa predileção ao nosso cérebro pelos corpos cetônicos. E aí, eu falo, né? A gente só consegue falar de nutrição humana se a gente volta à nossa ancestralidade. Existem 2 momentos importantes para a nossa evolução como seres humanos. Um foi quando o macaco, né, desce da árvore e começa a se alimentar
de carne, da caça, e o segundo momento foi quando começou a cozinhar esses alimentos. Exatamente. Eu me lembro dessa história. Eu sou historiador. Sim, que legal. Bacana. Depois, quando inventa o fogo, né? Isso. A carne passou a ser melhor consumida. Exato. Antigamente eles comiam carne podre, vamos dizer assim, né? Mas eram na era do fogo, né? Quando descobriram o fogo, essas coisas todas. Sim. Né? Então, ou seja, a gente só é inteligente, nós diferenciamos dos outros animais porque a gente comeu a gordura animal, muito mais até do que a proteína. Então, a gordura animal, pelo nosso cérebro ter essa predileção, a gente começou a ter o quê? Mais inteligência, aí começaram a surgir, né, as ferramentas de caça. Exatamente. Então, longevidade do ser, né? Exato. Longevidade dele. Exatamente. E aí, assim, com a evolução e também veio a questão, né, da agricultura e tudo mais, a gente começa a ver outros tipos de alimentação. Mas, mais recentemente, com a questão da industrialização, a nossa alimentação ela ficou muito rica em carboidrato, porque os produtos industrializados têm muito açúcar, né, muita farinha. Então, isso faz... Não é à toa que o Alzheimer é uma doença recente. Né? O diabetes é uma doença recente. A obesidade, ela começou a crescer a partir dos anos 80. Então, essas doenças modernas, elas são advindas muito da diminuição do consumo da carne e da gordura e proteína animal e o maior consumo desses alimentos industrializados com uma carga muito grande de carboidrato simples. Né? E hoje a gente vê, né, quantas pessoas estão aí falando sobre o veganismo, né, achando que é uma alimentação saudável. Que é uma solução. Que é uma solução, enfim, né, para várias questões, né, não só de saúde, né, pessoal, mas saúde ambiental, e a gente sabe que não é isso. Então, eu vejo que existe um gap, né? Eu tenho um amigo que é o Cris Botelho, que é o executivo da Asbia, ele fala, né, sobre toda essa produção, né, da genética ao prato. E aí eu brinco com ele, cadê o prato à saúde? Então, a gente tem que começar a falar do prato à saúde. A gente tem que começar a falar para o consumidor que aquilo que ele está comendo é importante para a saúde dele, faz parte de todo esse processo evolutivo e que ele não precisa ter medo. Geralmente, quando eu inicio as minhas palestras, eu sempre pergunto, quem aqui tem medo da gordura animal? E, basicamente, a maioria das pessoas levanta a mão, inclusive produtores, né? Inclusive os pecuaristas. Então, ou seja, até os pecuaristas não sabem que a gordura animal ela é importante para o nosso desenvolvimento. A gente precisa. Então, não é só a questão da proteína. A gente precisa falar de todos os componentes que tem na carne, vitaminas, minerais. Então, ele que se alimenta 100% de uma dieta carnívora, às vezes as pessoas perguntam, ele não tem deficiência nutricional? Muito pelo contrário, porque a carne, ela tem todos os nutrientes biodisponíveis. O que significa isso? Aqueles nutrientes que a gente consegue absorver, né, melhor, né, mais rápido e também em maior quantidade para a gente poder fazer as nossas atividades do dia. Por isso que eu volto àquela frase, a proteína animal, ela é ouro em forma de alimento. Então você, além de mais resistente, forte, você ficou mais inteligente a partir do momento que você começou a ter uma dieta à base de proteína animal, principalmente a proteína vermelha. Sim, perfeito, Mauro. Acho que eu relatei isso no nosso programa do Giro. Eu moro nos Estados Unidos e tinha dificuldade na leitura do inglês. E os Estados Unidos, lembrando, né, é o país com mais obesos no mundo. Sim, sim. Não é? Você é de lá, está há 15 anos com a família lá. Ou e tem muito gordinho lá. Mas eles comem muito também processados e tal. 80%, 85% do mercado americano hoje, quando você entra, industrializados, né? Pacotes, enlatados. A área do açougue é bem pequenininha, a feira menor ainda. Aí você olha do outro lado. Aí você vê. Eu assisto aquela série Quilos Mortais. Sim, você sabe, né? Sim. Famosa. Que dificuldade aquilo, né? Aquele povo já triste, chega a dar dó, né? Dá. Chega a dar dó. Triste. Porque é viciante, né? A Sim. pessoa comer um alimento
Porque acho que as indústrias fazem um alimento para poder você comer mais, né? É uma grande pergunta. Quando você abre um pacote desse, você não consegue comer um. Não consegue. Exato. Porque ele foi desenvolvido para você comer o pacote 2, todo 3. e comprar mais, e aí vai. Aí foge, como ela falou, hoje a oferta de alimentos para o ser humano é que está o tornando obeso. Assim, a oferta de alimentos ruins, né? O seu corpo não entende isso como alimento. Aí, simplesmente, você dá a carne e a gordura para a pessoa, ela vai e se desenvolve. Ela vai e tem a performance, né? Nós temos a mesma faixa etária, mais ou menos, viu, Alessandro? Eu me lembro antigamente, a mamãe, a vovó, eles diziam assim: nossa, como esse menino tá bonito, saudável. Tá gordinho. Exatamente, Letícia. É porque ficava vistoso, aquela bochechona vermelhona. Exatamente, né? Então, antigamente, a gente gordinho era sinônimo de saúde. Hoje não, né? Não, hoje não. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Em vários podcasts eu falo, né, que a obesidade é a porta pro caos. Então, a obesidade, ela vem a diabetes, pressão alta, câncer, Alzheimer, doenças como a depressão, né? Hoje o que mais a gente vê aí mata no mundo é a depressão. E a depressão, ela tem uma questão alimentar muito grande, porque se a gente não tem os nutrientes adequados pro cérebro, se esses nutrientes não chegam de forma adequada, então, lógico, a depressão, ela tem um contexto todo, não é só questão alimentar, óbvio, mas com menos nutrientes, essa pessoa ela tem muito mais dificuldade. Inclusive, a gente tem pessoas que saíram de depressão, né, conhecidos, por conta de fazer uma dieta 100% carnívora. Então, a aplicabilidade da dieta carnívora é muito ampla. Hoje a gente fala do esporte porque o esporte é algo que chama atenção, ainda mais pelas as distâncias, o extremo que ele faz. Mas a nossa bandeira é levantar essa importância do consumo da carne para a população para a remissão de várias doenças. Né? Não é só comer, né, fazer uma dieta 100% carnívora, mas é não tirar a carne da alimentação. Eu trabalhei por 5 anos numa escola pública, né? E muitas vezes a gente ia fazer visitas domiciliares para essas famílias e a gente via que a pessoa não tinha, né, condição de ter consumo de carne. E as crianças só tinham como se alimentar melhor na escola. Então, quando tinha feriado, né, caía numa segunda ou na sexta, a mãe pedia para não emendar, né, porque senão a criança ia ficar sem essa alimentação. E hoje a gente vê o quanto a alimentação ela é importante para o desenvolvimento infantil. Então, se tira um alimento importante desde a infância, é muito mais fácil essa criança crescer e ter uma doença, né, ali. Mas você vê que o mundo está indo ao contrário, né, Letícia? O mundo está indo ao contrário. Em Nova York, o prefeito de Nova York, ele já tira a carne segunda sem carne e sexta-feira sem carne Deus também, da merenda escolar americana. Eu tava até programando uma viagem lá para Nova York, ou não? lá em Miami, lá o pessoal já come carne. Então vou para Miami, para Nova York não. Mas é muito triste Você falou para mim que quem come carne, além de mais saudável, é mais inteligente e mais feliz. Esse moço aqui não para de rir o tempo todo. Eu tô sempre feliz, cara. Cara, a gente mexe precisa, com todo, né? A gente mexe com tudo. Como a Letícia falou, a dieta carnívora, ela já é provada com a melhoria e a remissão de várias doenças, tá? Isso daqui não é só eu que estou falando, mas estudos e outros médicos americanos também falam bastante sobre isso. Eu imagino que você não se lembra quando você pegou uma gripe, um resfriado, né? Cara, foi há bastante tempo. Eu tô um pouco rouco aqui, porque ontem eu extrapolei fica no avião lá, e fica no avião também, né? Dos Estados Unidos pra cá, aquele frio. Não, ontem eu falei muito, conversei muito ontem. Mas que bacana. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória como ultramaratonista, o único no mundo com uma dieta 100% carnívora. Sim. Onde que foi a primeira vitória e falou assim, puxa vida, a carne me ajudou a romper esse desafio aqui e a ser um vitorioso. Quando você começa a sentir que essa sua dieta começou a fazer
te fazer sucesso nas suas provas? Então, começou em 2019 na preparação para o Mundial de Ultraman. A prova de Ultraman é uma prova de ultra triatlon, onde a gente nada 10 quilômetros. Foi no Havaí, né, se eu não me engano. Isso, no Havaí. A gente nada 10 quilômetros em mar aberto, percorre 421 quilômetros de bicicleta. Nossa. Aí o pessoal aí que está ouvindo vai fazendo as contas. Eu vou daqui até tal cidade, dá isso, né? E depois, para finalizar a prova, a gente corre 2 maratonas, 84 quilômetros, né? Aí você já estava comendo carne? Aí eu já estava comendo, a proporção muito maior do meu prato era carne. A gente estava em dieta cetogênica. Já estava com ele, acompanhando ele. A dieta cetogênica ela ainda tem uma quantidade de vegetais e carboidratos. É muito pouco. Bem baixo. Mas Isso. a base é proteína animal. Mas nessa prova você já sentiu a diferença? Sim, já senti a diferença. Eu largava em jejum, fazia o início da prova, me alimentava um pouco mais lá na frente. E a gente fez essa prova, ficamos em 12º lugar. Aí, a partir dali, eu adotei a dieta carnívora antes de chegar... quando chegou a pandemia. A pandemia chegou, todas as provas foram canceladas, aí eu conversei com a Letícia, falei, vamos voltar para a carnívora, que eu gostei desse momento, eu adorei. Aí, quando a gente começou a fazer a carnívora, eu comecei a virar um super-homem, vamos colocar assim, um super-atleta, né? Tanto que eu resolvi correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos. Meia maratona só 21 quilômetros. 21 km. Só uma observação. Na Pois verdade, a ideia inicial era correr 7 dias, uma semana. Só que ele se sentiu tão bem que ele resolveu fazer mais 3, né? Pra dar os 10 dias. Ele só não fez mais porque eu acho que seu treinador não deixou. Falou assim, não, calma. Tá bom. Tá bom, pra não lesionar. Já tá bom demais, né? Tem muita gente que corre 21 quilômetros, se prepara aí por meses, né? E a gente fez 10 meias maratonas e dentro dessas 10 meias maratonas eu comecei a fazer um pequeno laboratório para testar, Mauro. Falei, cara, eu tô me sentindo tão bem assim. Aí eu comecei a ver a medição de corpos cetônicos, meu açúcar no sangue. Você monitora tudo isso? A gente monitora tudo. Desde o início. Desde o início. O que me ajuda mudou. A decifrar o pessoal que tá me ouvindo agora. Eu estou conversando aqui com o Alessandro e também com a Letícia. O Alessandro é o único ultramaratonista e é brasileiro, né? Que orgulho para todos nós. É brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, sim, carioca da gema e que representa o Brasil aí. Está tendo resultados fantásticos com uma dieta à base de proteína animal, principalmente proteína vermelha. Ele adora fraldinha. Isso. Quem que não gosta de uma fraldinha, né? Me conta, como é que é esse monitoramento? Então, o que era, vamos lá. O que é hoje? Nesse esquema, né, que quando ele iniciou, que foram canceladas todas as provas, e ele quis fazer a dieta carnívora, né, eu falei assim, bom, a gente tem muita literatura, mas a gente não tem isso para o esporte. Porque o que a gente tem hoje de diretriz nutricional para o esporte é uma quantidade bem grande de carboidrato por hora dentro do esporte. Então, assim, para que eu pudesse liberar ele, a gente precisaria de ter uma responsabilidade, eu enquanto profissional, para saber o que estava acontecendo no organismo dele. Então, depois dessas 21 meia, né, 10 meia maratonas que ele fez, ele foi comemorar o aniversário dele de 50 anos, fazendo 160 quilômetros, que é essa prova que ele ficou. Não é essa prova, não. É 160 quilômetros. Peraí, você tem mais de 50, é isso? Tá com cara de 20, Alessandro? Sim, obrigado. 53. 53 anos. Impressionante. E aí ele foi fazer, na verdade, essa prova que eu estava falando, ele ficou em 3º lugar, né, que foi antes dessa que ele ficou em 2º. Depois ele vai contar essa história. Mas, enfim, ele foi fazer esse mesmo percurso para comemorar o aniversário dele, né? E aí, o que a gente definiu? Já que ele não estava competindo com ninguém, então vamos fazer esse monitoramento. Então, a cada 2 horas, então era monitorado a glicose, para saber como é que tá, porque ele não estava consumindo nada. Inclusive, essa corrida que ele fez em comemoração, essa não fez em jejum não, né?
Não. Essa não foi em jejum, ele foi comer caldo de ossos. Caldo de ossos e bife de fígado. E bife de fígado, Então a gente foi fazendo esse monitoramento para saber como é que estava. Vocês me surpreendem no decorrer da conversa aqui. E aí fomos fazendo a medição de pressão, peso, oximetria. Então a gente foi fazendo esse monitoramento para a gente entender como é que o corpo dele lidava dentro desse período. E aí? Porque são muitas horas. Imagina. E aí a gente foi vendo assim que tudo estava estável. A questão da glicemia, por exemplo, como ele ainda estava em processo adaptativo, a gente, né, vê que ela baixava muito, ela chegou num nível que é nível de ir, né, para UTI. Alerta total. Alerta. Só que o que acontece? Se um médico comum não entende a nossa estratégia, se ele tirasse ver o açúcar do meu sangue, vamos falar de uma forma mais o pessoal mais fácil, entender. Se ele tirasse o açúcar do meu sangue naquele momento e o dado que a gente teve ali, ele me jogava para emergência, para ir UTI, porque eu estava em colapso, né? E pelo contrário, eu estava correndo 160 km. A gente sabe que há acidentes em automóveis, as pessoas com problema de glicemia. Né? O cara fica tonto, desmaia, bate o carro, né? Exatamente. Então, e a glicemia baixa. Só que a gente foi monitorando isso e ele estava muito bem. Mas era no início, né? Isso no início. Agora ela já dá uma estabilizada e em alguns momentos na prova ela chega a diminuir também. Mas o que acontece? Por que acontece isso? Eu não falei lá sobre os corpos cetônicos, que é energia, que é gordura. Então o corpo mantém a glicemia numa estabilidade para o que ela precisa. A gente não pode zerar a glicemia, obviamente, claro. A glicose. Mas o que ele usa como fonte principal de energia? É a gordura, são os corpos cetônicos. Então, também foi monitorado isso. Então, os corpos cetônicos sempre altos, a glicemia bem mais baixa. Então, isso são dados. Isso a gente precisa trazer como dados por esse processo adaptativo. E quanto mais tempo ele tem, por isso que eu falo que o nosso trabalho funciona junto com a ciência, porque quanto mais tempo a gente vai vendo que vai tendo algumas modificações, o corpo dele já está respondendo de uma forma diferente. Hoje, com mais de 2 anos aí, com carnívora estrita, por exemplo, o corpo dele já está muito mais estável. Que é o quê? É esse retorno ao que nós éramos enquanto a gente estava evoluindo. Né? Vamos até contextualizar, Mauro, só um minuto, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor. Nós temos 2 fontes de energia, gordura e carboidratos. Sim. Enquanto você der carboidrato para o seu corpo, ele vai consumir carboidrato como fonte de energia e guardar a gordura, porque, de uma forma ancestral pensando, ele não sabe o dia de amanhã, então deixa eu guardar isso como energia. O que acontece com a população mundial hoje é que ela só está usando o carboidrato como fonte de energia, não tem como acessar, o seu corpo está preguiçoso em acessar a sua gordura. Então, o jejum, e quando você abaixa o consumo de carboidrato, o seu corpo vai usar o quê como fonte de energia? Ele vai lá na sua ancestralidade e começa a buscar no tanque de energia, que é a gordura. É isso que ela falou. Então, sua glicemia baixa, não tem sangue no seu corpo, não tem açúcar no seu corpo circulando, ele vai lá na gordura. Então, eu funciono com o melhor combustível que o ser humano tem hoje, que é a gordura. Que é a gordura. E ela tem, numa prova dessa, eu gasto 9 mil, 10 mil, 12 mil calorias, mas só que em gordura, mesmo magro, eu tenho quase 300 mil calorias para ser gastas. Entende? E os atletas hoje em dia, o que eles fazem? E as pessoas comuns só colocam carboidrato. E o seu motor ali, usando a gordura, não consegue funcionar porque você só está dando um combustível. Exatamente. É como se a gente é flex, né? Então a gente usa essas 2 vias energéticas, só que a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar essa gordura, a gordura, né, como fonte de energia, por conta dessa alimentação muito rica em carboidrato, que a gente vem trazendo há muitos e muitos anos. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem ter esse acesso dessa gordura fácil, diferentemente dele, e aí tem essa queda de glicemia, enfim, aí tem todos os problemas. Então, por exemplo, no caso do diabético, o diabético, junto ao profissional, fazer uma dieta com menos carboidrato e mais proteína animal faz com que ele comece a ter esse acesso de forma mais rápida, controlar
a glicose dele, né, para que ele não tenha nem picos e nem vales de glicemia e, enfim, e ter uma vida e até com remissão. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Até com remissão do diabetes tipo 2, né? O diabetes, a diferença, né? Por exemplo, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Agora, o diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida, que é o quê? Muito consumo de industrializado, pouca atividade física. Então, ou seja, é um contexto que a gente tem hoje que o diabetes tipo 2 ele é uma doença totalmente evitável, através, principalmente, da alimentação. Bom, aí depois dessa prova lá no Avaí, né? Você estava iniciando essa na fase de transição de uma dieta para outra. Aí, quando você vai para uma outra prova, você já estava mais carnívoro do que nunca. Sim. Aí o desempenho começou a ser melhor ainda. Sim. Quais foram essas outras provas? Então, como a Letícia falou, eu fiz 50 anos, caiu na pandemia. E a prova foi cancelada, eram 100 milhas de Key West a Key Largo. Key Largo a Key West, 100 milhas ali na Flórida. E eu fui consumindo caldo de ossos e bife de fígado. Aí eu já estava completamente carnívoro. Aí, a partir vieram várias outras provas, né? Nós já fizemos provas. Outra vez nós fizemos. Aí a prova voltou ano que vem, eu corri na carnívora e ficamos em terceiro lugar, em primeiro na categoria, né? Na minha idade. Aí depois veio o Ultraman Brasil. Ultraman Brasil. Veio o Ultraman Brasil, essa prova longa que eu fiz no Avaí, 10 quilômetros de natação, 421 de bike. E 2 maratonas nós fizemos no Brasil aqui em 2021. Completei ela toda, óbvio, na carnívora, fazendo toda essa prova em jejum durante o dia, comendo muito pouco. Aí depois veio a nossa prova maior, que foi um marco assim, mundial, né? O primeiro atleta no mundo a percorrer o Mundial de Ultraman na Ilha do Avaí, com 30 atletas no mundo, são atletas selecionados, né? É uma prova totalmente diferente. A prova te aceita ou não, então você tem que enviar um currículo esportivo, aí ela te aceita ou não na prova. Então nós fomos lá correr o Mundial totalmente carnívoro, em jejum também, durante a prova. E a gente sagrou aí 10º lugar do mundo, né? E tentando lembrando, pessoal, que eu não sou atleta profissional. Eu não vivo do esporte, mas levo o esporte como profissão. Vou tentar explicar um pouco. Eu trabalho na FedEx, nos Estados Unidos, e treino de madrugada, e quando eu volto do trabalho eu treino também. Eu sou um atleta amador, mas levo o esporte como profissão, como bem profissionalista, sabe? Eu sou bem... A certeza que na época da gravação do filme Náufrago, sim, lembro. Se você tivesse comendo carne naquela época e largasse você no mar, você ia bater braço e ia lá salvar aquele cara lá que ficou, ele trabalhava na FedEx, né? Lembra? Sim, bacana o Náufrago, né? Isso, você fez um link. Você ia bater o braço nadando até chegar para poder resgatar lá. Para você ter uma ideia, é interessante que você falou agora que tudo que a gente está falando, os americanos já sabem disso, e todas essas estratégias carnívoras, cetogênica, usando corpos cetônicos como energia, as forças especiais americanas já usam há muito tempo. Os soldados americanos das forças especiais eles já usam. Verdade. Eles ficam sem comer vários dias e eles se alimentam basicamente de proteína e carne animais. E essa clareza mental que eles têm, né, para raciocínio rápido durante a ação, eles já usam isso há muito tempo. O pecuarista brasileiro, que é o meu principal telespectador e ouvinte lá, ele deve se orgulhar, porque, olha, eu já falei várias vezes, poucos sabem, mas, por exemplo, a Força Aérea Britânica, 100% da alimentação daqueles pilotos, que os caras têm que ser extremamente inteligentes. Sim. É a base de carne, produzida aqui no Brasil, no complexo industrial da Friboi, ali em Lins. Olha... através de paute, aquilo lá, aqueles pilotos eles só comem aquele tipo de alimento. Você vem com essa, sabe, com essa conversa bacana, essa história legal. Você, a Letícia, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, é fazer com que o pecuarista se orgulhe cada vez mais da profissão dele, porque a gente depende dele, a gente precisa do bem-estar que ele aplica, da sanidade, da genética, da nutrição, do manejo, da sustentabilidade, que Mauro, todo mundo se beneficia disso. Né? Não, boa. Você tocou num assunto muito interessante. Mas isso a gente tem que espalhar
para a população A geral população não agora. sabe disso. Isso, Mauro. A gente Tá conversa... sabendo a partir de agora, Isso, de novo. Isso, estão ouvindo, né? Os pecuaristas estão ouvindo, outras pessoas fora do ramo. Você vê a Letícia, a única a nutricionista que prescreve carne para curar as pessoas, né? Isso daí é uma coisa inédita no mundo. A gente tem que espalhar essa mensagem. Você falou que tem um dos maiores médicos norte-americanos também. Aqui nós temos o nosso, Dr. Wilson Rondó, cardiologista. Conhecemos ele. Dr. Nabi Amin Elawar, que é um grande cardiologista, mora em Vitória, no Espírito Santo, mas opera no Brasil inteiro, no Einstein, no Sírio, aqui em São Paulo. O cara troca o coração. Defende a carne. O pecuarista defende a carne, come carne. Sim. Pouco sabe, você como nutricionista também, Letícia, sabe que a carne tem mais ferro que o feijão. Muito. Não, e assim, a questão do ferro é muito interessante, porque a gente tem 2 tipos de ferro, né, na alimentação. Tem o ferro M, que é o que tem na carne, que é melhor absorvido, e tem o ferro não M, que é o ferro dos vegetais. O ferro não M, para ele ser absorvido, ele necessariamente precisa de outros nutrientes, no caso, a vitamina C. Porém, o ferro que tem na carne, não. O ferro que tem na carne, ele tem uma biodisponibilidade muito maior. Então, ou seja, as pessoas falam, come o feijão, né, a beterraba por causa de anemia, muito pelo contrário. Beterraba tem um monte de açúcar, né? Tem. Nos Estados Unidos, o açúcar norte-americano é feito de beterraba. A nossa é bem mais barata, feito de cana-de-açúcar. Exato. Mas aí, o que acontece? Hoje, né, do boi ali, a gente tem o fígado. O fígado é o melhor alimento nutricionalmente denso, exatamente. Então, para uma pessoa que ela tá com uma questão nutricional ou com problema de ferro, poxa, em vez de falar para comer feijão e, né, beterraba, carne vermelha e o fígado né, principalmente para resolver todos esses problemas. Eu tinha feito uma manchete aqui, eu vou mudar aqui. Vai mudar. Conheça a história do único ultra-atleta carnívoro do mundo. É boa, chama atenção. Sim, mas eu tenho uma outra aqui, o boi cura. O boi cura. A carne cura. Carne cura. Exatamente, que é uma frase dele, a carne cura. É mesmo? Cura. Você usava esse, eu falei sem querer aqui. Ele falou o boi cura, mas é a mesma coisa, a carne cura. Sim. A carne cura. Bem lembrado, Fico tão feliz de vocês levantarem essa bandeira, sabe? Sim, Mauro. Porque eu já defendo isso há muito tempo aqui. Né? Eu vejo isso. Agora eu tô no resultado final. Sim. Eu tô indo lá na ponta. Exato. O que falta agora é a gente espalhar essa mensagem de uma forma bacana, né? Por exemplo, essa sua última façanha. Sim. Foi uma prova em Miami, né? Sim, foi mais uma prova de 100 milhas, 160 quilômetros. Pouquinho, foram 22 horas Como de diz prova. o mineiro, você é mineiro de Itajubá, né? É logo Santa ali. Rita. Santa Rita, pertinho de Itajubá ali. Pertinho. Itajubá tem um grande amigo, é promotor de justiça lá, Dr. Maurício. Meu amigo lá. Eu me formei em Itajubá. Formou em Itajubá? Formei em Um Itajubá. grande abraço ao meu amigo Maurício lá, promotor de justiça lá, né? Terra boa. Fria. Nossa Senhora. Mas vamos lá, você estava dizendo o que mesmo? Não, então, repetindo, a gente fez mais uma prova de 100 milhas, 160 quilômetros, 22 horas de prova, me alimentando de fraldinha, como você falou, e bacon. Fraldinha e bacon. Ficamos em segundo lugar, com um rapaz de 30 anos, 23 anos mais novo do que eu, e a gente correu a prova um do lado do outro ali durante muito, muito tempo. Ele só se distanciou de mim logo no final ali. Você contou pra ele que você... Sim, contei. E ele? Não, contei. Um americano o zoião de dele Atlanta. estatalou. Sim, aí quando eu falei que estava na meia... são 80 quilômetros ao meio da prova. Aí ele falou, não te vejo comer, não te vejo... Eu falei, eu tô fazendo até aqui sem comer nada. E ele, como assim? Aí eu contei... Já tinha comido um monte. Ele já tinha comido várias porcarias durante o percurso. Porcaria boa. Porque são muitos suplementos. Eu entendo. Aí teve ouvi da boca do nosso Ultraman aqui. Entendeu? Sim. Aí nesse meio de prova, 80 quilômetros, e minha equipe de apoio chegou perto de mim. Aí um monte de carne. Aí o queixo dele caiu no chão. Aí ele falou, poxa, não é mentira mesmo, não é verdade, né? Eu falei, sim. E corremos juntos há muito tempo, mas a gente vai fazer agora, Mauro, a minha próxima prova vai ser em fevereiro. De 2024. Sim, nós vamos correr lá na Flórida 190 quilômetros agora.
190 e a gente vai ganhar essa prova. Eu vou ganhar essa prova. Não, tô na torcida. Eu vou ganhar. Não, a gente vai estar em contato. Quando eu ganhar, eu vou mandar mensagem para você. A gente vai acompanhar a nossa equipe lá. Eu vou ser o primeiro atleta no mundo a ganhar uma prova 100% carnívoro. E a nossa intenção com toda essa questão tanto da alimentação quanto das provas extremas é justamente levantar essa bandeira da carne ser algo muito importante para a nossa saúde. Então, quando ele fala que vai fazer 190 quilômetros, ele não está fazendo isso para ele. A gente está fazendo isso como uma missão para mostrar para as pessoas. Para a humanidade. Para a humanidade. Porque é se ele, como um ultramaratonista, ultraatleta, enfim, faz isso que é o extremo, você imagina para a gente que, né, fazemos a nossa atividade diária, academia e tudo mais, o quanto isso pode ser benéfico, né? Não é para ninguém virar carnívoro, não tem problema, mas para as pessoas não tirarem a carne da alimentação, porque o veganismo está cada vez maior e a gente precisa reduzir essa quantidade de pessoas falando mal de um alimento tão importante. Eu ia falar sobre isso, a demonização da carne. Tem que parar com isso, né, Alessandro? Com isso. Sim, as doenças atuais, né, eles colocam a culpa em cima da carne, sendo que é o alimento ancestral, nos trouxe até aqui, né? Não tem no sense, né? Aí o último estudo divulgado por Harvard fala que a carne causa diabetes. Como um produto zero, o diabetes o que é? Intolerância ao carboidrato. Como é que um alimento que não tem carboidrato vai causar diabetes? Mas só que isso vai para a manchete, vai para a mídia, vai para os jornais, as pessoas ou diminuem o consumo ou param de comer, Mauro. Esse é o grande problema. Aí ela fica uma população mais doente ainda. Vulnerável, né? Vulnerável a todas as doenças do mundo. Então, essa é a nossa missão, minha e da Letícia, sua, de todos os pecuaristas brasileiros, todo mundo que produz carne, e defender esse superalimento não é para mim, é para minhas filhas, para as próximas gerações, entende? Aí, como a Letícia falou, um atleta representa muita coisa, né? Qual um atleta que chega na sua cabeça? Um Michael Jordan, do basquete, ele vende o quê? Um monte de coisa. Então, a gente quer vender saúde, cara. É isso que a gente quer passar para a população. Né? E essa indústria vegana, por exemplo, inclusive a gente, né, até viu atletas lá com vegan, e aí lá, né, passando. Cadê a carne? Cadê né, a indústria nossa, da pecuária, colocando os atletas que consomem carne? A gente não vê isso. Mas porque vegano... Eu comecei, mas tem vários vindo já. Vários. Ah, você já tem informações vários, de outros atletas? Eu tenho muitos outros atletas também estão exatamente nessa mesma vibe sua. Vendo o meu exemplo, peraí, deixa eu ver isso daqui. Que história aí é essa? Nos procuram, a gente Quer dizer vai. que já pode vir uma geração de atletas diferenciados aí. Sim. E a carne pode ser uma carne pode não, vai ser. Vai ser. A gente Ela já é, né? Sim. Ela já é. Olha você aí. Mas vai ser. E a gente, o que eu percebo é que a gente precisa de maiores apoios da pecuária. A gente precisa trazer do prato para a saúde, que é esse gap que está faltando. Porque as pessoas estão parando de comer carne porque elas acreditam nesses estudos mal conduzidos, que tem muitos estudos mal conduzidos, e a gente precisa mostrar, a gente precisa trazer a realidade. E a realidade, o Alessandro, mostrando essa realidade. Eu também tenho uma história, né? Eu também me beneficiei através do consumo de carne. Eu era obesa, pesava 35 quilos a mais do que eu peso hoje. Então, ou seja, eu falo, né? Pessoas curadas curam pessoas. Então, a gente, através da cura das minhas mazelas, né, através dos benefícios que trouxe para ele como atleta de saúde, a gente quer trazer isso para as pessoas. Porque o que a gente fica desesperada é justamente isso. As pessoas estão adoecendo cada vez mais e elas têm oportunidade através da alimentação, através do consumo de carne. Você não come nada de carboidrato? Zero? Não. Zero? Arroz, feijão? Nada? Não. Perdão, arroz, massa, essas coisas? Não entra na minha dieta. Qual que é a sua dieta hoje? É folhas que eu falo? Não. Verdura? Nada. Legume? Suco, doces, nada. É só carne? Carne vermelhas, peixe, frango, ovos, bacon. Proteína animal. Proteína 100%? 100%,
Sim, 100%. 99,9% proteína e gorduras animais. Há 2 anos restrito, mas há 4 anos diminui bastante o carboidrato antes, né? Uhum. E, assim, todo mundo fala, não sente falta de nada, não sinto falta de nada. De comer falta nada. de mais carne. De mais carne. De vez em quando. Sim. E é muito Sem engraçado, dúvida. porque é justamente isso. Quanto mais você come, mais você quer. Né? Você Não tem consegue se saciar e tal, não, você tem a saciedade, mas o Momentâneo, engraçado é que aham. como você só come carne, às vezes a pessoa, 200 gramas, né? Aí depois ela vai tendo um aumento automático, ela acaba comendo um pouco Mas, mais. todo mundo fala, não é monótono. Quantos cortes de carne a gente pode comer, Mauro? Você que é o cara da área. Sei lá, ó, eu vou chutar no mínimo, de carne, Aham, bovina. carne e músculo, assim. Sim. Não tô falando... De vísceras, Aham. nada, não. Não, de Aham. vísceras. Não tem, dá pra quase 50. Então, Quase 50 cortes. onde está a monotonia nisso? Quase 50 Aí o cara, cortes. a pessoa que te fala isso, come o pão com margarina todo dia de manhã. Fala, porra, isso não é monótono? O arroz e feijão todo dia. Né? Fala, ué. Você também- Cara, é a mesma coisa. Eu não sinto monótono em nenhum momento. E Até a sua- porque... A sua esposa, seus filhos, como é que é? Não, as minhas filhas lá em casa comem comida de verdade. Como eu lhe falei, logo no início eu tirei todos os industrializados da minha família. Eu tenho 2 filhas gêmeas de 14 anos. Uhum. E desde quando eu tive essa consciência de que a alimentação cura, né, a carne cura, o que eu fiz lá em casa, não tornei ninguém carnívoro, né? Mas elas comem comida, feira e açougue. Alguns momentos de festa, tem o docinho delas lá, o chocolate delas, o picolé, né? Mas comem feira e açougue, minhas filhas. Não comem porcaria, não estão achocolatado pela manhã, bolo em casa não existe, entendeu? Entendi. Porque a gente pensa isso lá na frente, né? Todo mundo, deixa eu comer um bolinho só aqui agora. Mas se um bolinho é um bolinho hoje, amanhã e assim vai, né? E o que elas falam? A sua família fala de você? Papai é doido. Não, porque ela já me acompanha. Papai é sabe meu que eu super-homem. Eu acho que é. Você vê em algumas imagens que a gente está passando aqui, que o pessoal pode ver depois no podcast, pelo vídeo, né? Elas estão sempre junto comigo ali do lado apoiando. e me apoiando, e elas já sabem o que é ruim para o ser humano, o que elas devem tirar da alimentação dela para ter uma jovialidade, enfim, ter uma longevidade na vida, né? Quais são os valores que você está passando para suas filhas lindas de 14 anos, né, gêmeas? Qual é o nome delas? Yasmin e Milena. Yasmin e Milena. Que valores, assim, de... Cara, muita determinação. A vida é bela. Não, a determinação também, correr atrás dos seus objetivos. Né? Eu tenho a Yasmin, ela é mais pro esporte, né? Então, eu treino no meu backyard lá, eu faço o que eu faço, ela entra no gelo junto comigo, só me vendo. Eu não falo nada com ela. Papai, vamos treinar, enfim. É um espelho, né? É um ídolo que elas gostam de ver e acho que é por aí. Letícia, você tá transformando a vida das pessoas, hein, Pois Letícia? é. Graças a Deus. Graças a Deus. E engraçado, né? O meu filho também, assim, ele vê, né, o Alessandro e tal. E o que acontece hoje? Não só, né, o filho do Mário também. Sim. As crianças uma geração, uma geração, as crianças veem ele. Estão mudando a história da humanidade, Exato. viu? Repare na responsabilidade de vocês. A gente tem uma responsabilidade. Perfeito, Mauro. E a gente vê, né, essas crianças veem ele como um super-herói. Então, ou seja, essa geração, que é uma geração que ela tá mais com essa questão do veganismo, que inclusive isso é até passado nas escolas, infelizmente. Então, uma criança que vê ele como um atleta e vê ele consumindo carne é o que eles acabam seguindo. Então, eu vejo pelo meu filho, que hoje também quer fazer, né, o esporte, quer comer mais carne, ele quer fazer, eu quero ovo. Então, ou seja, não é só a carne vermelha, mas toda a proteína animal. Sim, come os vegetais, não é isso que adoece as pessoas, mas ele já tem uma consciência alimentar muito diferente. E várias outras crianças também acabam vendo isso. Em Florianópolis encontramos 2 lá, os moleques ficaram doidos. Os meninos ficavam doidos, exato. Pô, tu é forte pra caramba. Tirando foto comigo.
O pessoal fala, você tá Muito tomando bacana. injeção? Tem Não, muito disso. não, nada disso não. Não toma injeção nenhuma. não. E a gente está deixando esse legado, eu falo, né? Que é um legado que a gente vai trazer, mas que talvez a nossa geração a gente não vai ver tanto. Mas o que a gente está trazendo? A gente está trazendo dados para as futuras gerações de profissionais da saúde. Porque a nutrição, eu falo, né? Eu tenho, na verdade, eu vou fazer 19 anos de formada agora. Então, há 21 anos atrás, eu entrei na faculdade. O ensino continua o mesmo. Poxa, 21 anos de ensino de nutrição não mudar, né? Então, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo esses dados, a gente está trazendo essa realidade para trazer uma nova forma de pensar, né? Um novo tipo de estratégia nutricional, né? Não estamos demonizando as outras, mas as pessoas precisam ter opções. As pessoas precisam ter opções para melhoras de várias condições de saúde. Então, esse legado que a gente deixa para os profissionais de saúde, para essas crianças dessa nova geração, Mas já para esses começou o novos legado. atletas. Já começou. As nossas mídias sociais não param de chegar depoimentos de pessoas que inspiram na gente, entendeu? Se alimentando mais de carne e gorduras e melhorando a saúde. Milhões de mensagens pra gente. Só vendo o nosso trabalho online, o que eu faço, o que a Letícia faz. É impressionante. Todo dia chega relato de agradecendo a gente por ter conhecido a gente, né? Aberto a cabeça. E vamos pensar, né? A gente faz isso porque a gente foi curado. A gente não tem apoio. Por isso que eu falo, a gente precisa desse apoio da pecuária para espalhar essa mensagem mais. Porque, por enquanto, nós somos pequenos. Eu tenho ali 50 e poucos mil seguidores, o Alessandro 14 mil, mas nós ainda somos pequenos. A gente precisa desse apoio. Aí você pega esse pessoal que chama lá de influencer, não sei o quê. Sim. Faz uma fofocaiada. Sim. Aí tem 2, 3, 5 milhões lá. Exatamente. Sim. E as coisas boas da vida estão ficando aí, o bonde da história tá passando. Exato. E você vê, né, a última que a gente viu ali, né, do ator global que falou mal, né, do leite, enfim. Teve um que falou uma coisa pra mim, falou assim que tem 300 quilômetros de costa brasileira cheia de cocô de boi. Cocô tem na cabeça, desculpa dele, dizer, né? eu tô dizendo isso. Cocô tem na cabeça dele. Sim. História é essa? Infelizmente, esse tipo de pessoa influencia bastante, né? A gente tem que mostrar o outro lado, A gente tem que unir forças. A gente precisa unir as forças. Isso aí, Mauro. Exato. Por exemplo, eu costumo dizer nos meus programas, nas minhas abordagens jornalísticas com o meu público, pecuarista, vai lá, mostra aquelas coisas bonitas, naquele bezerro bonito, saudável, que nasceu, já levantou forte, já mamou o colostro da mamãe, a mamãe tá lá feliz da vida, já recebeu os primeiros tratos sanitários, já tá ali correndo no pasto. Essas coisas bonitas que a gente tem que mostrar. Exato. Né? Você falou do colostro, é um dos suplementos que eu uso nas minhas provas. É mesmo? Colostro bovino. Colostro também? Colostro também. Colostro bovino eu uso nas minhas provas. Infelizmente, eu não tenho, assim... A gente quer até fazer alguma coisa parecida, mas esse produto que eu tomo vem da Nova Zelândia. Né? São pastilhas de colostro que eu tomo durante a prova também. Em algumas provas eu faço. Colostro é a primeira vacina natural do bezerro. Sim, imunidade. Exatamente. A melhorar a imunidade. Exato, que a mãe passa pro... Não, super alimento. Igual o leite materno, né? Exatamente. E o colostro em suplementações tem vários estudos já com melhoria até em crianças com autismo. Então tem muita aplicabilidade do colostro bovino como suplemento para várias questões mentais, gástricas, para melhoramento gástrico, e é uma das coisas que ele utiliza também para imunidade. Enfim, tem muita coisa boa. Né? Na descrição desse podcast que você está acompanhando aí, pessoal, com o Alessandro e com a Letícia, tem lá as redes sociais deles lá também, acompanhe, tá no GC aí, para quem acompanha o videocast através da televisão. E você tem outro desafio também, agora, acho que em 2024, né? Mais 500 quilômetros, São Paulo ao Rio de Janeiro, é isso? Nós vamos voltar à prova do Brasil, do Ultraman Brasil. Ultraman Brasil. A prova acontece em Ubatuba, no dia 13 de abril. 13, 14 e 15, onde a gente vai percorrer os 10 quilômetros nadando, 421 pedalando e 2 maratonas para fechar a prova. Completamente carnívoro, é óbvio. E a gente já fez o convite ao Canal Rural para nos acompanhar e registrar isso daí, né?
vai ser mais um marco na história do esporte, da nutrição, né? A gente sempre fala isso, a nutrição humana, né? E a gente já convidou vocês aí para cobrir a nossa aventura lá, né? E temos também, Mauro, um documentário, né? Vocês estão produzindo um documentário, sim, né? sim. Mostrando a importância da dieta carnívora trazendo essa ciência para os atletas, né? Sim, atletas e pessoas comuns. A gente convidou vários médicos que defendem a estratégia de comida de verdade, né? Açougue e feira. E a gente vai falar sobre os benefícios, tendo a minha participação em provas como um pano de fundo, contando essa história. Então, a gente está atrás de apoio também para a gente lançar esse documentário e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis e salvar essas almas, né? Vamos colocar assim, salvar essas pessoas olhando que a carne nunca matou ninguém, feira e açougue também nunca matou ninguém, entende? A gente vai contar aí essa história toda com embasamento científico junto com os médicos, profissionais da saúde, nutricionistas, enfim. Percebo que não existe limite para você, Alessandra, é isso? Não. A nossa ideia é correr as provas mais difíceis do mundo, jogando por terra. Não são essas que você acabou de contar pra gente aqui tem no mais podcast. Tem mais difícil. Tem mais difícil. A gente só precisa desse apoio, né? A gente faz tudo isso. A gente faz tudo isso com dinheiro próprio, né? E doações também de alguns seguidores. A gente faz campanha. E a gente chega sempre na prova, Mauro. Você vê outros atletas com todo o suporte, né, de alto nível, né? Eu corro provas de alto nível. Sim. Então, eles chegam com uma estrutura bacana, né? E a gente chega sempre abaixo. Aí eu sempre falo, eu gostaria muito de um dia ter um apoio de chegar no nível desses caras e chutar a bunda deles todas. E vai. Não, e outra coisa, é um menino de apenas 53 anos de idade. Menino. Não vou parar tão cedo. Né? Com a carne, imagina. Então. Não, eu acredito que do jeito que está o andar da carruagem, tudo que vocês estão me contando, mostrando e provando através desses desafios aí no mundo todo, daqui a pouco o Alessandro está com 70 anos de idade e está ganhando uma prova Esse é o nosso objetivo. Com certeza vai diminuir o ritmo até lá, mas está ganhando uma provinha aí de 42 quilômetros, que é uma maratona, né? Não, a ideia... nós já fizemos a história. Nós já fizemos história. Com certeza. Nós já fizemos. Nós somos o nosso trabalho é o primeiro no mundo. Mas o que acontece, né? Eu moro nos Estados Unidos, mas não sou americano. Vários americanos já chegaram para mim e falaram, cara, o que você fez é a coisa mais incrível do mundo. A coisa mais incrível do mundo. No planeta nunca existiu isso. A gente tem que falar isso. Eu sou brasileiro, sou o único no planeta, eu preciso de apoio para a gente espalhar essa mensagem, Mauro. Entende? Para ajudar outras pessoas, cara. E eu não vou parar tão cedo. 70 anos vai ser muito. Vai ser pouco, vai ser né? pouco. Vai ser pouco. Eu fico tão feliz de conversar com vocês, sabe? Obrigado. Não existe limites, não. E você continua estudando esses benefícios a cada dia. Cada vez e você falou para uma pessoa comum como eu. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa comum. Vocês têm toda uma metodologia, uma dieta que possa me dar uma longevidade, assim, de pelo menos ficar livre, estar saudável, né? Estar saudável, bem alimentado. Né? A gente tem, né, um trabalho que a gente faz, né, que é uma mentoria que é tanto para atletas quanto para pessoas palestras comuns. Também, consultorias. Consultorias, né? Porque existe a individualidade, né? A gente não pode negar que existe a individualidade, cada ser é único. Mas o que a gente bate na tecla é para não tirar a carne da alimentação, né? Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam ter em mente, né? Além de você ter uma alimentação saudável, né, você também ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, praticar uma atividade. O Alessandro também faz algumas outras práticas ancestrais, né? Como entrar no gelo, sauna, enfim, quem mais que você faz? A infrared. Pisar no chão, né? Pisar no chão. Uma coisa simples, né? Pisar sem tirar o assim? sapato. Chama ground, né? Aterramento, né? O que existe até um documentário mostrando o benefício de você pisar no chão, na terra, na areia, na grama, trocar energia. É mesmo? Sim, Exato. sim. O que acontece hoje em dia, infelizmente, nós estamos encapados, né? Vamos colocar. É verdade. A gente acorda, coloca um sapato
quanto tempo você não pisa na terra, assim? Você não pisa diariamente, né? Então... Eu, quando era criança, peguei muito bicho de pé, viu? Então, né? Na nossa Você também infância, lá. sim. Sim. A Letícia, ela é roceira, né? Eu sou da roça. Ela é roceira. Nascida e criada na roça. A família dela é produtora de café, Café tiradora com de leite. Já tomou caneco lá? Já? Nossa, eu, Bom né? demais, né? Eu, assim, nasci no curral, né? Eu ia com a canequinha lá no peito da bom, vaca. lá. Eu falo assim, não pisou na bossa da vaca, não sabe de... Mas é Quando fantástico. aterramento aí, na fazenda, o pessoal, nessa época de volta das águas agora, muito gado morre. Sabe por quê? Porque olha, se deixa de aterrar a cerca dele. Sim, sim. Eu posso contar e aquele uma raio história? fica rodando, Sim. e o gado, quando chove, o que acontece? Eles se juntam e ficam pertinho da cerca para se defender da chuva. Morrem. Morre tudo Eu eletrocutado. posso contar uma história? Entendeu? Eu já recebi duas coisas de raio, né? Dois choques. 2 choques por causa da roça, né? Na fazenda? Tava fazenda, Se tivesse aterrado, se você tivesse conhecido o Alessandro, para você andar descalço. Tem um amigo que fala pra mim, começou a relampejar, não vai perto da Letícia, que ela era da praia. Por causa disso, na fazenda cair, né? Não tava aterrado. E é bacana quando você entra nessa história toda que a gente está contando. Eu comecei a entrar para o lado da pecuária, ver muita coisa de vocês. E o trabalho que vocês fazem é fantástico, cara. É muito bacana. Os brasileiros não têm ideia do quanto a gente trabalha, do quanto vocês trabalham para ter um produto bom na mesa do consumidor, né? Ninguém sabe desses processos todos, dos benefícios. Da genética, né, Mauro? De todo esse... O povo não tem noção. Né? Não tem noção nenhuma. Uma pecuária capaz de fornecer mais de 400 indicadores para o cara agir, atacar, corrigir o que precisa ser corrigido, multiplicar o que está dando certo. E a gente produzir essa carne, esse alimento tão nobre, né? Tão nobre, que tem pra feito gente. bem para todo mundo, inclusive pro meu amigo Alessandro. Principalmente. Mas a população, ela precisa saber de tudo que está sendo feito com relação à nossa carne, né? Nesse alimento que, bom, enfim, a gente se torna a pessoa muito melhor, né? Em relação à saúde, cognitiva, por conta de consumir a carne, né? A gente não pode parar, né? Já quiseram me parar, né? Não poderia falar sobre isso, infelizmente, mas eu tenho um propósito muito maior, como você disse, agora é o legado. Então vamos deixar esse legado. É bom você nem me falar, não, que eu vou comprar essa briga sua aí também. A gente comprou essa briga. Mas eu compro, a gente vai somar. Todos os meus ouvintes pecuaristas agora estão do meu lado, estão do nosso lado, do lado de vocês também. É o lado do bem. Vocês acabaram de provar para mim, por A mais B, que quem come carne é mais longevo, quem come carne é mais feliz. Exatamente. Carne une as pessoas, a família. Tá dizendo a família? Falou da família dele, você falou da sua também. Sabe? Que coisa impressionante. E volta, né, para a ancestralidade, né? O que fazia? Comer ali a fogueira, ali fazendo a caça. Quando a gente se alimenta, não reúne a família na mesa? Exato. Aí, ó. Alimento reúne as pessoas, as famílias, os amigos. É o sagrado, né? É uma coisa sagrada. As pessoas têm que entender que não é que tá matando o animal, tá matando o animal porque aquilo é sagrado pra gente, para que a gente possa sobreviver. A nossa sobrevivência depende disso. Né? Essa questão da morte que as pessoas falam, a morte, ela é uma coisa inerente à nossa vida. Então, quando a gente tá comendo uma carne, por exemplo, se a gente começa a ter essa percepção de que aquilo ali é para o nosso bem, que é para nossa saúde, que é para nossa longevidade, a gente começa a ver isso de uma forma muito diferente. Como se a proteína vegetal não fosse um ser vivo, né? Por aí. Por aí, né? Não tem jeito, né? Porque se há vida, tem que existir morte, porque as pessoas acham que é só lá plantar, mas não sabe um monte de animais que também morrem para que aquela planta esteja ali para alimentar. Então a morte é inerente à vida. Pessoal, vai lá, viu? Procure a Letícia Moreira, as redes sociais dela, o Alessandro Medeiros, nosso grande ultra atleta. E queria agradecer esse bate-papo com vocês, queria que você deixasse essas considerações finais, principalmente para o pecuarista, para o produtor rural, o agricultor que está nos ouvindo nesse exato momento. Começando
pela Letícia e vou encerrar com o Alessandro. Tem uma coisa que é o que a gente está fazendo, né, que é muito importante para a gente, justamente por tudo que a gente já viveu, por todo esse contexto, que é o projeto da proteína do bem. Através da prova que o Alessandro está fazendo aqui no Brasil, a UB, a gente decidiu fazer esse projeto que é para trazer a proteína, né, a carne, frango, ovos para pessoas carentes que não tem isso na cesta básica. Então, nós queremos parceiros. Já pelo menos para divulgar, já conseguiram. Bom, Giro do Boi, canal rural, conte com o apoio dos nossos grandes parceiros, a JBS Friboi, Queremos a Swift, a Seara. São empresas que nos apoiam, as grandes empresas que trabalham com a saúde animal, com a alimentação de ruminantes, com empresas de genética também. Nós temos grandes parceiros lá que estão nos assistindo também. E a gente precisa... E certeza que eu vou lutar por isso e divulgar cada vez mais o trabalho de vocês. Tá? A gente tá com esse projeto por conta, né? Eu vi a pobreza na época que eu trabalhava, né, na escola pública, e eu acho que precisa de colocar essa proteína para as pessoas. Então, a gente desenvolveu esse projeto para que a gente consiga tanto mostrar para o mundo os benefícios, mas também ajudar, né, essa solidariedade para as pessoas daquela região que também sofreram há pouco tempo com as fortes chuvas ali, né? Muitas pessoas perderam tudo. Então, trazer um pouco disso para essas pessoas. Então, a gente precisa, né, desses parceiros e a gente agradece aí vocês. Eu sou mais fã de vocês agora. Agora, você deixou no finalzinho do nosso podcast para falar desse trabalho social. A gente também apoia muitos projetos sociais aqui. Legal. De ribeirinhos na Amazônia. Na época da pandemia, a maior mantenedora e apoiadora comercial do Giro do Boi foi a empresa que mais doou alimentos. Fantástico, que né? legal. Ambulância, que você possa imaginar de material de hospitalar, que você possa imaginar. Que bacana. E sabendo que vocês têm essa preocupação com o próximo também. Não só de divulgar os benefícios que vocês já estão tendo com isso, a gente se torna, pelo menos, mais fã de vocês ainda, viu, Legal. Letícia? Obrigado. E você, meu amigo Alessandro? Não, eu vou pegar esse gancho dela, né? Uma ideia que nós tivemos. Vamos fazer a prova e, ao mesmo tempo, fazer uma caridade, né? Fazer um projeto social. Então, nós criamos o projeto Proteína do Bem, onde são 515 quilômetros, né? Então, nesse percurso de 515 quilômetros, a ideia é doar para as comunidades na pobreza ali, né, bem pobres da região, a proteína e de um alimento fundamental para o crescimento da criança, enfim, do ser vivo. A gente já entrou em acordo com a organização da prova, já temos locais até para estocar essas doações, né? Então tudo é bem-vindo, ovos, frango, carnes, ossos também. Ossos também, cara. Vísceras, né? A gente consome, como eu falei, uma prova eu fiz caldo de ossos e fiquei tomando, é um excelente nutriente, né? Enfim, esse projeto nosso do Proteína do Bem, junto com a minha prova, mostrar essa coisa social, o atleta, né? E as empresas que vão estar junto com a gente. Todas as empresas que nos apoiarem vão ter espaço no meu uniforme para a gente divulgar o nome delas, que eu acho importante. Você falou aí de um projeto social, mas eu nem conhecia, né? Tem um outro também que a gente apoia aqui, que é do maior projeto social humanitário do mundo, que é do antigo Hospital do Câncer de Barretos, Hospital de Amor. Olha, um abraço, eu sabia também. Sim, parabéns. A gente apoia. Tem que divulgar isso. São mais de 500 mil de brasileiros atendidos gratuitamente. Fantástico. Pessoas que têm câncer. Legal. E que esse pessoal tem um déficit aí de acima de 30 milhões por mês. São 7 mil funcionários, médicos. Mas pessoal toca. Meu amigo Henrique Prata, lá de Barretos, o Rubiquinho Carvalho, a galera toda lá. E o agro é o maior mantenedor. Exato. O apoiador. Fantástico. Doador para que mantenha esse Tem projeto que divulgar de mais isso. de 60 anos em pé. Divulgar isso. E para finalizar, eu trouxe uma camisa de presente para você. Que maravilha. Deixa eu pegar. Opa, que camisa... legal. E essa é a camisa de competição dele. Sim, eu corro com ela. E tá escrito... Se eu colocar ela, será que eu consigo... Será que
Uns 160 km ou não? Se colocar ela comendo carne, você vai, né? Sim. Muito obrigado pelo presente, obrigado pela participação de vocês aqui, tá bom? Eu conversei hoje, pessoal, com o nosso queridíssimo brasileiro, viu? Alessandro Medeiros, ele que é o nosso ultraman, ultramaratonista, o superman aqui das competições mais difíceis do planeta, tá? E ele só come carne, gente. E também, é claro, com a sua nutricionista, que eu acompanho já há bastante tempo, a queridíssima Letícia Moreira, ao qual eu agradeço pela participação no nosso podcast. Fantástico. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima edição, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.